Sejam bem-vindos ao Caso Bizarro com Briana. Ai, tô de volta e eu tô muito empolgada. Eu tô muito animada no episódio de hoje. Obrigada. Muito obrigada por Obrigada, vir de novo. rainha. Muito obrigada mesmo pelo convite. É um prazer estar de volta aqui no podcast. Ai, gente. Eu sempre falo que a sua comunidade, amiga, Eles olha, são tudo. é muito gostosa. Eu não costumo sair muito de casa. Mas sempre que você me convida, independente Eba. do que aconteça, eu venho pra cá. Porque é sempre uma experiência maravilhosa. Não gravar apenas com você, mas o pós dos seus né, com a fãs, da galera. comunidade. Manda mensagem, às vezes encontra. Tem gente que veio do podcast que tá comigo na live, tipo, diariamente, Ai, sabe? tudo. Então eu fico, ai, que legal, que comunidade É maravilhosa. uma galera muito legal. E ainda, os melhores temas, né? Sobrenatural, loucura, que eu Exato. adoro. É o que a gente gosta, né? E eu tava falando pro Ti, que é o roteirista, eu falei, não tem Halloween sem a Briana, no Caso Bizarro. Gente, o dia que tiver Halloween e a Briana não tivesse, pode saber que a gente brigou. Olha, alguma coisa séria aconteceu. Alguma coisa séria aconteceu. A gente vai ter que… Vocês vão ter que pressionar pra acontecer um exposed, vocês por vão- favor. Tipo assim, quem brigou com quem? O que aconteceu? Habla agora! Já criar, fala, mãezinha. A gente vai criar um drama. Não, mas… e a gente tem que fazer um teatro logo juntas também. Por favor, Né? gata, Porque esse ano bora. eu fiz em agosto. Foi um especial com os 4, né, fixos do podcast. Mas eu falei, eu quero fazer com outras pessoas, com convidados também. Você sempre pensa em você. Obrigada. Acho que a gente vai fazendo um Caso Bizarro bem legal. Bora. Bom, então, pra começar, gente, como vocês sabem, eu adoro o experimento, né? Eu adoro. E a gente tá aqui no mês de Halloween. E não só o mês de Halloween, como é o mês de aniversário do Caso Bizarro. Que maravilha! Completamos, porque o Caso Bizarro, ele era um filhinho do Modus Operandi. Então ele tava ali no Modus Operandi. E aí, em outubro de 2022, a gente emancipou. Eu amo falar A emancipou. criança saindo A de criança casa. ficou, né, mais velha. E aí, emancipamos. E aí, agora a gente completa 3 anos como filho único, como podcast solo. E, né, estamos completando esse ano. Além de ser o outubro, sempre o mês que a gente faz uma coisa muito diferente. Então, em 2024, eu fiz o primeiro Caso Bizarro com ouvintes assistindo. A gente tinha 12 pessoas. Ai, que lindo! Briana estava lá, lembra? Lindo! Foi muito especial, a gente gravou no estúdio. A primeira vez que eu gravei no estúdio fora o que eu gravo normalmente. E foi em vídeo também. Nossa, foi uma coisa muito especial, assim, aquele episódio. Que eu tenho muito carinho. E já foi um episódio diferente, né? Super. Ele tinha muito essa pegada da gente falar de lendas. Então teve alguns casos também, mas tinha um especial de lendas. Eu levei 6 pessoas, né? Você foi a primeira convidada. Então foi um episódio muito especial. E aí, em 2024… Não, desculpa, isso foi em 2023. Aí no ano passado, em 2024… A gente fez o Caso Bizarro ao vivo no teatro pela primeira vez na história. Lindo, que lindo. Gente, com assim, a casa cheia, mais de 300, quase 400 pessoas, na verdade, 370 pessoas. Ai, arrepiei só de lembrar, que foi tudo, muito né? lindo. Foi muito especial. Briana também estava lá. Com entendeu? vestidão, Com assim. vestidão. Eu me inspirei belíssimo. muito nas referências, assim, paranormal, que é Castelo Rá-Tim-Bum. Sim. Sabe? A tia zona com o cabelão altão. Então eu falei, A esse é o Celeste. momento. A Celeste. Não, a Celeste é a cobra, gente. A cobra. É a Morgana. A Morgana. A Eu falei, Morgana. eu quero trazer aquela elegância, Sim. sabe? Uma coisa meio bruxona. Elvira também, né? Que era um vestido super Isso, lindo. sim. Eu amo. E aí, de novo, estava aqui. E aí, esse ano eu falei, eu também quero fazer uma coisa diferente esse ano, né? Acho ainda que vai rolar Casos Bizarros no teatro, acho. Mas não em outubro agora. Então, eu falei, o que eu posso fazer de diferente? E aí, eu resolvi que vai ser o seguinte, gente. Todo episódio de segunda-feira, que é o nosso episódio maior, né? Como esse aqui. A gente vai fazer um tema, né? Então, vai ser um tema diferente. E aí, os temas… Eu até separei aqui. A gente vai fazer a trilogia Amaldiçoada. Então, eu vou começar aqui com esse primeiro episódio, que é Tô pronta. Brinquedos Amaldiçoados. Adoro! Sério, amo muito. A gente vai falar muito sobre as indianaras por aí, sobre os nossos brinquedos amaldiçoados.
E aí vai ter também bonecas amaldiçoadas e objetos amaldiçoados. Então essa trilogia aí do Amaldiçoados. Que delícia! E aí no final a gente vai ter a volta de um quadro muito especial, que é o Monstro de Infância. Vai ser absolutamente tudo. Vai ser com a Lorelai, então assim, tá muito especial Uma esse mês. velha maravilhosa. Tudo, gente. Minha gamer, ela também joga o Stardew Valley de celular. A gente fica jogando junto. Então a gata tá assim, ó, maravilhosa. Não, e gosta das mesmas coisas, né? Gosta de jogo, gosta de falar das coisas sobrenaturais. A gente tá sempre aqui investigando. Então vai ser bem especial esse momento. E além desses episódios todos, porque geralmente a gente tá fazendo sexta-feira o Jornal Bizarro. Aí, no mês de outubro, vai ter o Old News. Então, ao invés de ser Jornal Bizarro, a gente é tipo um quadro dentro do quadro bizarro. Que demais! Que vai ser só notícias antigas. Então, tem tipo notícia de 1906. Uau! A gente vai atrás, gente, das notícias mais malucas, assim. Então, tem notícias no Brasil, tem notícias fora. E vai ser com os nossos maravilhosos, nossas duas duplas que vocês amam. Então, Thiago e Fabão e Chico e Fi. Nossa. Então vai ser 2 episódios de cada uma dessas duplas. Toda sexta-feira, lendo aí essas Old News, a gente reagindo a várias Old News. Então também vão ser episódios maiores do que costuma ser o Jornal Bizarro. Olha, é um mês que a gente tá entregando, Gata! Tá? Vocês estão muito bem preparadas, Tá muito. sabe? E não parou por aí, tá? Não parou? Não parou por aí, gata. Como porque assim? É o seguinte… A gente vai ter também 3 episódios exclusivos no Amazon Music, que é uma outra trilogia que é com teorias da conspiração. Adoro! Gente, tá muito bom, eu ainda vou falar sobre isso. Então, ó, esse mês a gente vai entregar, do Caso Bizarro, acho que são 12 ou 13 episódios. Então, assim, não pode falar que eu não tô entregando episódio esse mês, tá? Gata, você Não tá pode entregando falar. muito. Entendeu? E não apenas entregando, mas a qualidade. Olha, vai ser Olha, muito bom. vai deixar todo mundo mal acostumado pro próximo Verdade. Halloween, amiga. Não, e eu postei hoje, porque juntando, que a gente vai fazer um especial no Modus Operandi também. Juntando, eu vou estar entregando 20 episódios em outubro. Vão ter 20 episódios com a minha voz. E aí eu postei, e aí o ouvinte respondeu assim… Queria 30. E a gente, Nunca a estão pessoa satisfeitos, nunca. não tá feliz. Nunca. Escuta aqui, garota. Eu preciso respirar. Entendeu? Nunca estão Imagina gravar 20 satisfeitos. episódios no mês, gente. É quase todos os dias da Vão semana. receber 20 e vão parabenizá-la pelos 20, tá entendendo? Gente, olha, pra gostar mesmo desse episódio, é pra assistir tudo, é pra maratonar, mas a gente tá preparando com muito carinho. Então, bora começar? Bora, rainha, Eu tô muito bora. animada pra gente falar sobre os brinquedos amaldiçoados com Briana. E o nosso primeiro é o Robert, o boneco. Robert, Tá? Eu o vou te boneco. mostrar ele aqui. Eu achei ele muito do bonitinho, tá? Ai, que fofinho! Muito Uma coisa assim, bonitinho. bem Ele é vestido de artesanal. marinheiro, É meio madeira? Cara, não… Tem uns eu buraquinhos acho no que rosto dele? tem uns buraquinhos, né? É. Eu acho que é de madeira, assim. Ou será que é um tecido que foi comido por alguma coisa? Mas tá tão bem estruturado, não, né? eu acho que é meio duro, né? Eu acho parece que madeirinha, uma parece coisa meio um- gepeto. É uma Não coisa é? meio de preto, verdade. E ele tem um bicho, um cachorro, sei lá. Ele tem… Eu acho que foi Gente. atropelado, gente. Já vou dar dica. Se você tá ouvindo esse episódio, vai lá no Caso Underline Bizarro, que você vai ver as fotos de tudo que a gente tá comentando aqui. E se você tá em vídeo, as fotos estão aparecendo pra você, então você tá entendendo do que a gente tá falando. Mas é o seguinte, pra nós, né, brasileiros, aí eu não sei se você já conhecia, mas eu particularmente nunca tinha ouvido Primeira vez que eu vejo o Divo. falar dessa história, tudo. Então você vai aprender junto. Mas pra nós aqui, o nome Robert, né, o boneco não diz muita coisa. Mas ele é um brinquedo que ele amaldiçoou os Estados Unidos há mais de 100 anos. Tá? Nossa, precisamos dele de volta. Precisamos dele de Agora. volta, precisamos dele de Precisamos do volta. seu trabalho, Por Robert. favor, Robert, faça alguma coisa por nós. Bom, existem 2 versões pra origem do boneco, né? A primeira versão, que é menos aceita pelos estudiosos aí desse caso, conta que o avô do Robert, Eugene, trouxe o brinquedo da Alemanha. E Tá. é essa a origem, essa é a Trouxe história. de lá. Ah, trouxe da Alemanha. Ok. Jogou a culpa na Alemanha, né? A segunda história conta que, na verdade, em 1906, na cidade de Key West, na Flórida, Robert Eugene Otto
Então, com 6 anos de idade, ele ganhou um boneco de palha. Nossa, de palha. Vixe, gente, não parece de… Gente, Nossa, isso aqui não é muito de bem palha nem feito. fudendo. Aquela… Tá muito diferenciado. Tá muito diferente, né? Mas é isso, é um boneco de palha, vestido de marinheiro, de uma das empregadas que trabalhava na casa, né, da família dele. Uhum. E aí ele feliz, né, ele ficou ali feliz com o boneco, com o Robert. E o nome do menino era Robert, então ele resolveu colocar o nome dele no boneco. bonequinho. Então Tá. ele apelidou Robert de Robert. Uhum. Né, então assim, peculiar. Diferente, assim. Por que você tá colocando o mesmo nome? Porque a gente, geralmente… Você colocaria a Brianna numa bonequinha de palha? Não faz muito sentido. Eu tinha um bonequinho que se chamava Mauer. Mauer. E eu literalmente fiz um ritual pra prender um espírito lá dentro dele, né? Porque naquela época, na infância, tinha como você fazer jogo do compasso e prender o espírito na caneta ou no lápis. E aí eu fiz um ritual parecido pra prender no bonequinho. E assim, é a minha história de infância de boneca amaldiçoada. Era o meu Robert, era o Mauer. É o Mauer. É o Mauer. Meu Deus, ele se mexia. Gata, ele era estranho, porque ele aparecia em lugares que eu não tinha deixado ele. Tá. Então aquilo foi ganhando uma certa vida. Até que eu fiz um exorcismo por destruição, aonde eu dei ele pra minha cachorra destruí-lo. Meu Deus! Então, você encomendou um homicídio. Eu encomendei o homicídio do Mauer, entendi. Exato. Eu acho que a desgraça na minha vida é ele, inclusive, até hoje. Gente, e você poderia… Imagina, porque se você come um espírito do mal, o que acontece com você? Você podia ter atacado a sua cachorra. Amiga, e ela era uma diva, viu? Era uma poodle toy minúscula, Ai, destruindo. Deus. E sabe quem era o meu Mauer? Era um boneco Ken. Olha! O boneco Ken. Ele tem uma carinha, né, esquisita. Ele tem, mas ele ficou maravilhoso. Porque depois eu resgatei ele, que eu fiquei com dó. E aí eu costurei os cortes no corpo dele. Gente, e ele ficou Frankenstein. maravilhoso, amiga. Sabe quem que eu acho quem eu era quando criança? Lembra do filme do Toy Story, o vizinho? Eu era ele, amiga. Você era o vizinho, era o que é o vizinho. terror dos brinquedos. E eu não apenas deformava os bonecos, como eu prendia espíritos dentro deles. Gente, tudo que o boneco não quer, né? Coitado dos bonecos. Gente. Apenas. Aí depois eu me pergunto por que minha madrasta ligou implorando pra eu tirar os espíritos que eu coloquei nela, né? Aí fica difícil, né? Enfim. Bom, nesse caso aqui, o Robert, o boneco, né, no caso, ele começou a agir estranho. Ele começou a aparecer nos locais diferentes, tal assim qual o que Mauer, começa. né? Então, assim, o Robert deixava o Robert… Gente, que loucura. Ele confuso, né? O Robert deixava o Robert, tipo, num quarto. No dia seguinte, o Robert aparecia em outro quarto. E ele começou a achar estranho, mas até aí, normal, beleza, faz Normal. parte. Teleportação, tipo, né? Que isso. Mas às vezes podia pensar, alguém colocou, fui eu, sim, mexi, claro. sabe? Tipo, você vai dando as, Tive um as coisas… lapso. Tive um Ups. lapso. A família dava uma estranhada, mas, gente, assim, o Robert tava muito feliz. O Robert entendeu? passando café, eles… Nossa, gente, o que tá acontecendo? Esse boneco realmente, ele é pra frente. Só que aí o Robert tava muito feliz, então eles… vamos deixar o meu filhinho feliz, né? Só que o Robert, agora a criança… começou agora a ter um comportamento diferente. Tipo, um comportamento mais estranho. Diferente como era antes, um pouco mais agressivo. Ele passou a conversar com o boneco e ele dava as respostas do Robert com uma voz diferente da dele. Tipo como se fosse um ventríloco, entendeu? Entendi. Só que no caso, um ventríloco possuído. Lindo. Né? Então, outra coisa que o Robert, a criança, começou a fazer… Ele começou a ficar sentado em frente de uma janela. E ele ficava assim, em silêncio. A meio que criança? observando a criança, sim. observando o movimento da rua. Mas ele deixava o Robert junto com ele. Então ficava os Roberts. Os Roberts na janela. O Robert e o Robert olhando assim na janela em silêncio, sabe? Uma coisa… Imagina, Meio você chega… meio estranho. Você chega e a sua criança tá lá segurando o boneco olhando pela janela. É estranho, né? Longe de mim julgar. Longe de mim julgar. Bem que eu seria BFF dele. Robert e Mauer. Bora! Exato, eles iam ter uma treta. Ia ser diferente, ia ser Ia ser diferente. complicado. Bom, certa noite, a mãe do Eugene acordou com o filho dela gritando, né? O Robert. Quando ela chegou no quarto, ela viu que o cômodo tava assim, de cabeça pra baixo. Tava reviradíssimo. Todos os objetos estavam espalhados pelo chão, como se alguém tivesse feito isso, assim. Como se alguém tivesse roubado a casa, só aquele quarto, só aquele cômodo. E aí a criança disse uma frase que se imortalizou
por conta dessa história, que é Robert did it. It was Robert. Ou seja, o Robert que fez isso. Foi o Robert, né? E aí, a partir dali, as coisas só pioraram. Tá. O Robert, no caso, a criança, passou a ficar cada vez mais isolado na casa, vivendo trancado no seu quarto com o Robert. Ele se afastou tanto da família que ele se afastou até da irmãzinha dele, que era super ligada a ele. Sim. Vai ter uma foto aí dele com a irmãzinha, ó. Nossa, tem a fotinha das crianças. Tem a fotinha, peraí. Ai, que fofo ali de marinheirinho. E ele tá de marinheiro, que coisa Robert, fofa. né? Que é a roupa do Robert. Então, assim, né, complicado. É aquelas fotos antigas, então dá um… Já uma família privilegiada, né? Ter uma câmera nessa época, gente. Vamos combinar. Era um Bem de casarão, olho. né? É um casarão. Bom, e aí esse comportamento se, né, manteve ali ao longo dos anos. Robert esquisito, afastado de todos, sempre ao lado do boneco dele. O isolamento só ia aumentando. E aí, quando algo acontecia, tipo, quando algo muito estranho acontecia… Ah, é o Robert. Ele sempre falava, o Robert did it was Robert. Quer dizer, sempre colocando a culpa no tal do bonequinho. Robert, no bonequinho. E aí, adulto, né, o Robert cresceu, tal, a criança, o boneco continua. Uau! Como assim? A criança, né, já adulta agora, ele passou a ter uma vida mais funcional. Ok. Ele tornou-se pintor. Diva, tá? artista. Artista. Aí, ó, já tinha uma criatividade, já tinha uma energia, tá. Exatamente, ele até ganhou uma fama ali no sul dos Estados Unidos. Temos quadros dele também, ó, quadros bonitos. Ai, que divo, sim. Quadros bonitos, assim, uma folha. Bem detalhadinho. Aqui um buquê, Será que foi né? o Robert que ensinou ele a fazer? Fica essa pensou? questão, né? Talvez ele não fosse criativo antes do Robert. Pode ser. Pode ser uma coisa importante pra perguntar. E aí, beleza, ele, né, com a fama que ele foi ganhando ali, ele foi conhecendo pessoas novas e tal. Até que um dia ele conheceu a Anne. Anne. E aí, os dois se apaixonaram perdidamente. E após um curto tempo de relacionamento, eles se casaram. A gente sabe que naquela época… Era né, assim gente? mesmo. Era assim mesmo, né? Eu tava até conversando com meu pai recentemente, ele falando que namoro naquela época era o pessoal ficar se olhando. Então, tipo, pra partir disso pra um casamento, bora, já se olhamos demais. Exato, 2 semanas casou. Então, né, pô, casou com… tipo, era um pintor famoso. Uma mulher que amava ele tava ganhando dinheiro. Era isso. Era agora. Isso. Não precisa de mais nada, né? Só que Robert Eugene tinha um problema. O Robert, o boneco. Ele ainda tinha. Ele ainda tinha. E mesmo na idade adulta, eles não se desgrudavam. Então, ao mudar pra casa do seu marido, né? A Anne passou a ficar meio incomodada. Porque Robert andava pra lá e pra cá. Ele já era casado. Exatamente, ele já era casado com o Robert, né? Com um amigo dele. E aí, a Anne começou a sentir que ela tava sobrando ali naquela relação, né? Coitada. Tipo assim, não tava rolando. E aí, um dia, ela chegou a sugerir, tipo… e se o Robert fosse dado por uma criança? Olha que legal! Uma criança ser super feliz com ele e tal. Só que ele ficou super agressivo, super violento. E aí, ela ficou meio assustada, assim. E ela odiava aquele boneco. Eu com teria razão. colocado fogo. Nossa, rápida. Meu Deus! Ele foi fazer Ele pegou a frigideira, menino, e ele derrubou… Você sabe como o Robert aparece aqui, aparece ali? Ele aparece dentro do forno. Ai, gente, você acredita? No micro-ondas. Ele fechou e falou assim, tchau. É agora! É agora. Palha, queima tão fácil. Menina. Nossa, é verdade, explodiu. Então. Nem devia ter micro-ondas. Mas enfim, no nosso fogão aqui a lenha. Ela foi gentil de não ter botado um foguinho nele. Ela foi gentil. Só que ela teve uma outra ideia. Ela pensou assim, e se a gente fizesse um quarto especial pro boneco no sótão? Claro, que ideia maravilhosa. Que ideia, né? Era uma forma de agradar o seu marido, né? Que era muito afeiçoado ao boneco. E ao mesmo tempo se livrar daquela merda, né? Porque assim, ele tá lá no sótão, não vai precisar ficar vendo. E aí… O Robert Eugene concordou e ele ficou animado com a ideia. Então assim, já vou aproveitar que o bicho tá lá no sótão, né? Beleza. E aí a Anne sentiu que ela tinha vencido dessa vez. Por pouco tempo. Só que, com o boneco no sótão, o Robert passou a ficar no sótão.
Ah, claro que ele ficou no sótão. Então, ele não tava mais ligando pra esposa dele. E quando ele encontrava com ela, ele tava ficando mais agressivo. E aí, ele começou a bater na Anne. E toda vez que isso acontecia, ele falava que o Robert did it. It was Robert. Ele falava que o boneco tinha batido nela. Pois agora os dois Roberts vão pro forno. Exatamente. Agora eu já quero queimar os dois. Tá? Vai os dois, acabou. Olha, não dá. E aí, certo dia, num ataque de fúria, ele passou a exigir que o boneco tivesse um quarto com janela pra rua. Era a exigência tipo assim, dele. era a exigência dele. E ele falava que o boneco, ele gostava de ficar olhando as pessoas passando na rua. Meu. E aí, óbvio que a Anne cedeu, né? Ela, tipo, apanhava do marido, ela tinha medo dele, ele era violento. E ela, então, ela achou que era melhor aceitar essa situação. E aí, o boneco passou a ficar ali na janela, né? Parado, tipo assim, do nada. Você já pensou o papo dos vizinhos vendo isso? Não, e exatamente. O que aconteceu? O que aconteceu? O boneco se tornou um problema da vizinhança. Como não? Né? Como não? Porque, ó, relatos de vizinhos falando que o boneco se movia o tempo todo. Era… Ali onde eles moravam, era a rota de uma escola. Então as crianças que passavam lá ficaram aterrorizadas. Que elas falavam que o boneco mudava de expressão. Que ele às vezes estava de outro jeito. Que ele mexia, que ele sorria pra elas. Ai, que horror! Exatamente. E aí as crianças passaram a contornar, passaram a dar a volta pra não passar na frente da casa. As crianças podiam fazer isso, mas os vizinhos iam fazer o quê, né? Tá morando lá? Ali, tinha que aguentar. E aí, o encanador, uma vez, foi fazer um serviço ali, né? Na casa do Robert Eugene e da Anne. E ele saiu correndo do local, em meio a um serviço. Porque o boneco começou a encarar ele e rir da cara dele. Nossa, gente! É. E aí, o Robert Eugene começou a ficar doente. Ele foi ficando doente. Ele começou a se isolar nesse quarto desse boneco. E ele não queria mais contato com ninguém. Entendi. Aí, aos 74 anos, que demorou. Nossa, durou, hein? Durou. Porque Homem violento, desgraçado, durou. É sempre assim. Sempre assim. Dura e não faz nada. Então, aos 74 anos, o Robert faleceu com o Robert, o boneco, no seu braço. E a Anne, ela… Assim que o marido morreu, ela falou assim… Eu vou pegar as minhas coisinhas e vou vazar daqui. Ela vendeu a casa com o Robert dentro. Ela falou, eu que não vou pegar essa merda. Nossa, devia ter enterrado junto. Não queria ficar junto? Não queria ficar junto pra sempre. Então vai ficar lá, enterrado. Vai ficar enterradinho. E ela pegou e deu no pé, entendeu? E tá certíssima, vazou. E aí um casal se mudou pra lá, com uma filha de 10 anos de idade. A garotinha ficou muito feliz e adotou o Robert. Só que não demorou muito pra menina começar a dizer que o boneco tava vivo e que ele se mexia muito à noite e que tentava machucá-la. Sério. E aí, diferente da família do Robert, os pais da criança resolveram fazer o quê? Se livrar daquela porra. Lindos. Você tá querendo machucar minha filha? Sai vai fora. Sumir daqui. Gente, eu sou muito assim com filme, com essas coisas de boneco. Porque primeiro movimento já dou uma bicuda. Entendeu? A minha filha… Ai, talvez seja imaginação. Eu falei, foda-se, foda-se. Vamos, filha, vamos botar fogo junto. Aí, vamos pôr fogo. Acabou, vamos entendeu? tacar fogo nessa porra aqui. Eu não tenho… Aí não, vai doar pra alguém. Aí vai deixar na lata de lixo. Mandar maldição pra outro. Exato. Resolve, acaba com isso, gente. Que é isso? Não dá, gente, não dá. Um boneco de palha ficar perturbando meu filho. Exatamente, de palha. Não dá. E aí, uma coisa que eles ganharam com a casa… Olha, que também se ganhar com a casa já tinha jogado… Não tinha nem dado pra minha filha, né? Já começa por aí, porque já tá todo esburacado, pode. Exato. Vai saber se tem um bicho lá dentro. Exato, não dá. Bom, mas eles não se desfizeram do boneco. Eles deram o boneco pra um museu. Eles deram o boneco pro East Martello Museum, onde tá em exibição até hoje. Até hoje, essa desgracinha. E aí, essa história ganhou notoriedade, óbvio, né? Muitos visitantes queriam ver o bonequinho, também tirar foto dele. Só que qual que é o problema? Quando chega perto do Robert, os equipamentos falham. As fotos costumam sair borradas e tal. Nossa, o Divo tá evoluindo os poderes dele. Low profile. Eu fico imaginando, será que ele tem uma rixa com a Annabelle?
É verdade, Uma né? Porque ele veio antes. Entendeu? Porque ela ganhou mais notoriedade que ele, se ele já tá ficou muito famosa, tempo. Robert é quem, né? Que isso que eu pergunto, cadê a série, cadê o filme? É só conhecido nos Estados Unidos, né? Então, Sei mas lá. não tem grandes produções de terror dele. Eu nunca ouvi falar. Pelo menos nunca ouvi falar. É a primeira vez que eu tô vendo a história dele e ele tem uma história digna. Tem uma história grande. Dá um filme legal aí, dá 2 filmes, né? Pô, Vendeu tem a casa. Tem até a história do casamento, a história… Sabe, tipo assim, que eu queria bater nesse Robert, entendeu? Bater no Robert com o Robert. Já pensou? Entendeu? Eu pegaria. Eu cataria esse Vou boneco de pegar o osso palha dele aí, só ó, pra bater num boneco, e sabe? De nele. ódio, gente. Ah, não, era bater com o boneco no homem. Ah, tem. É assim. Já tá morto, né, amiga? Eu vou lá catar o osso e bater no boneco agora. Meu Deus, falar, a ossada acabou. do Robert dá-lhe Só no pra boneco. vingar a esposa que aguentou 71 anos. 74. 74 anos dessa loucura. Olha. Gente, vocês têm noção do tanto de coisa que essa mulher Nossa. sobreviveu? Olha que bom que ela conseguiu sair da porra da casa Pois e é. ficou pelo menos Eu fico bem, imaginando espero. que deve ter chegado a um ponto que o alívio dela era quando ele se trancava com o bonequinho. Exato. Ai, ficou doente com o boneco. Ah, tá bom. Ai, que graças a dozinho, que bom. Que bom. Não vai encher o meu saco. Exato, amiga. Sabe? Ah, Exato. que inferno. Que imundo esse Robert. Não dá. Caramba! Só que, ó, se você estiver no museu e você quiser tirar uma foto com ele, você tem que pedir autorização. Aí parece que a máquina funciona, Ai, que entendeu? divo! Sem autorização. No pictures. Exato. No photos, pictures, please. no No photos. photos. Ah. Mas é o seguinte, né? Qual que é a explicação pra isso tudo, né? Por que o boneco Robert age assim? Tem uma explicação! Tem uma grande explicação, gente. A versão mais falada pelos estudiosos do caso. Ai, eu amo! E aí eu fiquei brava com essa explicação também. Ah. É de que a empregada que deu pro boneco… Ah, claro. Que deu pro Robert o boneco, ela amaldiçoou o boneco. Porque claro que a culpa vai cair numa mulher, né? É óbvio. Na mulher que é ali a classe mais baixa da família. Porque diz que seria vingança pelos maus tratos que recebia dos patrões. E daí ela resolveu se vingar através do filho. Se foi isso, então tudo bem. É uma maldiçãozinha ali Uma e tal, mas… maldiçãozinha, tá tudo bem. Mas eu fiquei brava, porque mais uma vez uma mulher… Ai, a mulher é a bruxa, a mulher que amaldiçoou, a mulher que não sei o quê. Olha, na minha visão de estudiosa de Robert, que eu acabei de fazer esse estudo profundo, eu acho que esse Robert era tão espírito de porco, ele carregava tanta energia ruim consigo, com as pessoas, que ele projetou aquilo com tanta força pra aquele boneco que se consolidou, sabe? Exato, ele sugou a energia ruim do mundo Eu ali. acho, assim, porque tem Eu essa acho. coisa, quando a gente tem uma relação com um objeto que a gente vai lançando o que a gente tem ali, aquela coisa fica carregada. Tem até pessoas às vezes, ai, nossa, me senti tão bem quando Robert eu tive devia ser isso. super chato. Ele ficava falando o dia inteiro na cabeça Já do começa boneco. que é artista é sempre meio doidinho. E aí esse daqui que, tipo, literalmente conversa com o boneco, quer ficar abraçado com o boneco, trancado com o boneco, Não vai falar querido. com mais ninguém, quer dizer… É chato. Péssimo, péssimo, entendeu? A culpa é do Robert por ter feito o Robert do jeito que o Robert é. É isso. Minha opinião Aqui básica. a gente vai culpar o Robert, Acabou. sim. O Robert gente, o Robert adulto. É, Porque desde eu também criança, acho muito fácil bater na mulher e mimado. depois falar… Ai, foi o boneco que fez. Ai, o bonequinho que Sabe? bateu. Então vai se tratar. Então vai numa camisa de força. Se você não consegue ficar do lado de uma pessoa sem bater… Pois é. Eu, hein? Desde criança, mimado, porque podia quebrar o quarto todo e falar: ai, não foi eu, foi o Robert, mamãe. E aí a mãezinha: ai, meu nenenzinho, coisa linda. Tudo que faz foi o Robert. Tudo, é fácil, né? O bonequinho tá quebrando. Olha só, gente, que coisa, né? Ai, gente, pelo não amor dá. de Deus, né? Gente, não Pô, dá. não tenho paciência pra essa história, não, viu? Não tenho, não. Não, aqui é fora Robert. Sai fora, Rob. Eu vou ir nesse fora. museu só pra dar uma bicuda nele, entendeu? Exato, Pra ele já ficar… vamos chegar na Já bicuda. vou chegar na bicuda e ainda vou gravar. Falha essa câmera pra você ver. Quero ver falhar. Ai, eu amo. E agora, a gente vai pra um brinquedo amaldiçoado também. Ou dito que é amaldiçoado, né? Que é bem famoso no Brasil. Que agora, a gente vai pro Fofão! O Divo, gente. Gente, gostou dessa? Ai, eu acho… Olha, gente, eu já vou Gostou dizer desse eu sou gancho? muito fã dele. Eu Gente. acho ele muito fofo. Tudo. Ele é absolutamente tudo. Não aceito quem tem medo fala mal Não desse aceito. Divo, gente. Ele vai ficar aqui comigo nesse Venha. momento que a gente vai falar sobre. O olhinho mexendinho. Deixando a foto aqui do Fofão em tamanho real, Gente, que esse é um pouco… Não. Não quero ser escrota, Essa mas maquiagem. essa maquiagem é puxadíssima.
tenebrosa. É tenebrosa, gente. Mas digna assim, daqueles, tipo assim, circo do horror. E você lembra que a gente tinha essas experiências, assim, que fazia essas coisas? É digna disso, gente, sabe? O bonequinho até passa. Mas você vê uma foto do tamanho. Você já pensou aquele homem gigante chegando com essa carona? Não dá. Amiga, não dá. Não dá. Os anos 80, a falta de limites na TV brasileira. A gente sabe bem. Só quem viveu sabe que era aquilo. Só quem viveu sabe, né? A Xuxa chegando pra entreter as crianças de dentro de uma nave. Maravilhosa, né? Nossa popstar. Nossa popstar. O Sérgio Malandro pulando igual um doido, gritando yeah, glu glu. Gente, o Trem da Alegria cantando sobre He-Man, Thundercats e abacaxi. Assim, Clássicos. a letra era uma doideira. Era uma experiência. Exatamente. E dentre todas as coisas doideiras, a gente tinha ali o Balão Mágico. Balão Mágico, clássico. E foi criado em 82. Era um grupo musical formado por crianças pequenininhas. Que era o Toby, o Mike e a Simone, né? A Simone que até hoje marca presença aí na TV, então a gente já conhece mais. E o sucesso, gente, foi assim, estrondoso, tá? Então, e assim, também pudera, né? Tinha até um compacto, que é um disco menor com poucas músicas, com o nome de Carimbador Maluco. Uau! Que é a música, que é a composição, né, de ninguém mais, ninguém menos que Raul Seixas. Uau! Essa música você com certeza conhece, que é Onde Vocês Pensam Que Vão? Plunk, plaque, zoom. Não vai a lugar nenhum. Boa viagem. Que plunk, lindo! plaque. Eu não sabia que era Raul Seixas. lá. E assim, Carimbador Uau! Maluco, ele critica a burocracia governamental. Então assim, é icônico que ele conseguiu colocar isso na TV Globo, num musical de criança. Que incrível, gente. Sabe, é muito foda. Inclusive, essa música é inspirada aí num livro de um anarquista. Porque, né, o Raul Seixas tinha toda essa ideia. E ele gostava muito de falar sobre isso. Mas vamos aqui voltar ao nosso Balão Mágico, né? Então, teve esse sucesso aí do grupo que só crescia, né? Então, naturalmente, a Globo quis lançar um programa do grupo. E uma das adições à Turma do Balão Mágico foi o Fofão. O personagem era um alienígena, atrapalhado e fofinho, vindo do planeta Fofolândia. Gente, eu amo, porque assim, eles não tiveram nenhuma preocupação em ter uma grande, sabe? É isso. É isso. Acabou. Bochechudo fofinho, acabou. Fofão da Fofolândia, tá? Simples. E assim, E deu sucesso. Deu sucesso, né? E ele era interpretado pelo ator e humorista Orival Pessini, que fez muito sucesso com vários personagens, inclusive o famoso Patropi. E aí, beleza, o sucesso do Fofão foi imediato. A criançada, assim, amava. Gente, tem uma foto minha, quando criança, que eu estou segurando o Fofão. E eu sou muito pequena. Eu era apaixonada. Não é esse Fofão aqui, o meu Fofão eu doei e tal. Esse aqui eu comprei recentemente, tem 2 anos. Mas eu tinha um Fofão e eu andava com ele pra tudo quanto é lugar. E as pessoas que tinham muito medo falavam disso, né, nos anos 90, mas eu amava. Plena. Eu era apaixonada. E eu acho que eu sempre gostei de alienígena. Sempre foi gostei desse mundo. E, pô, diferenciada. ele era feito muito, na TV, sabe? Claro. Tipo, mostrava de um jeito muito legal. Então, a gente foi ensinado a Você gostar. tinha uma referência super positiva dele. Divertido, engraçado. Era legal, era tudo. Só que aí, começaram a rolar umas divergências entre esse criador, né, o Pessini, e a direção da emissora. Ixi. Porque a Globo queria que ele fizesse merchandising. Ele era contra fazer pras crianças. Porque ele falava que tinha muita criança passando fome no Brasil. Ele tinha uma visão já super avançada pra época. Não, ele era bem interessante, assim, a visão dele. E aí, ele não concordava e ele saiu. Só que… E aí, ele assinou com a Band e foi ter um programa lá. Só que a pressão foi tão grande. Eu achei, inclusive, várias matérias de jornais da época que falavam assim… O Fofão tem que voltar. Globo traz o Fofão de volta. Que as pessoas começaram a pedir… Popular. Revolta popular. E aí, a Globo cedeu a pressão e trouxe o Fofão de volta pro programa 6 meses depois. E aí, ele ficou até 86, que quando acabou o programa. Então, eles conseguiram ele entrar num acordo e tal. E aí, fizeram o que o criador, né, do Fofão tava exigindo. Pleno. Olha, foi muito chique. E, gente, tinha bombom, tinha biscoito, tinha discos. Do Fofão? Do Fofão. Tudo era lançado com a cara dele, assim. E aí, óbvio que ia chegar, né, o momento do brinquedo ser lançado também. E, ó…
Eu consegui uma matéria de 5 de maio de 85. Eu não acredito! Olha que legal. A foto, gente. Gente, a foto digna de filme de terror. Né? É muito filme de terror. Como sempre, tá aqui pra vocês verem. Ou lá no Instagram, Caso Underline Bizarro. Eu adoro. E eu vou ler rapidinho a matéria por cima, mas é assim. Além de personagem da TV, Fofão agora é um boneco. O Fofão deixou de ser apenas um personagem do Balão Mágico, programa transmitido de segunda a sábado pela Rede Globo. Gente, era um programa diário. Diário? Diário. Meu Deus! A partir da próxima semana, ele fará companhia às crianças desde que seus pais possam pagar pelo boneco miniatura da figura televisiva. O preço em torno de 200 mil cruzeiros. Caraca, Trata-se de um lançamento da Brinquedos Mimo, que decidiu investir num segmento que representa 50% do faturamento total do mercado de brinquedos, os bonecos. Uau! O presidente da Mimo, Elias Sabag, disse que o Fofão vai ser comercializado para atender aos inúmeros pedidos da criançada. Todos querem ter o Fofão em casa. Quando Orival Pacini nos contou isso, levamos adiante o projeto e desenvolvemos o boneco com a licença do autor. Cabeça de vinil, cabelos de fio, cortei um pedacinho aqui, mas cabelos de fio, uma camiseta com listras. Em tudo semelhante à criação de Pecini, o boneco, segundo o autor. E não vai ser apenas um lançamento bonitinho. Ele é uma figura pura, que transmite amor e um cara singelo nas suas trapalhadas. Embora destinado a crianças de 3 a 9 anos, é possível que o Fofão seja disputado pela meninada de outras idades. Pecini acredita nessa possibilidade, porque o público que assiste aos espetáculos, onde se apresenta um personagem, clubes, ginásios e estádios… Tipo, o Fofão, ele fez tipo uma tour no mundo. Ele era superstar. Ele era um superstar real, apenas. Assim. E ó, os espetáculos, né, o público varia de 8 mil a dezenas de milhares de pessoas. Gente, pra essa época… Gente, é muito chocante. Ele era literalmente, tava na boca do povo, todo mundo sabia. Exato. Quem ele era o Fofão. Felca, ele era o Felca do Brasil. O Felca! Sei lá, eu tô nos pensando proteja, assim, o Podpah do galera, literalmente. Todo mundo conhecia a Vanessa Lopes, a Virgínia, a Virgínia do Brasil. A Virgínia dos anos 80. Entendeu? Era isso. E aí depois continuou a matéria falando de outros bonecos e tal, mas foi isso. Então a Mimo, essa marca, né, lotou as prateleiras de loja, assim, de brinquedo com o boneco do Fofão. E, gente, o sucesso foi tão grande que mais de 4 milhões de unidades foram vendidas, tá? Meu Deus do céu! E aí começaram os problemas. Claro. Porque começaram a rolar rumores na época de que havia um punhal preto dentro do boneco. Que seria esse Nossa, aqui. tirando a cabecinha dele, tinha um Exato, punhal. como se tivesse um punhal. Que luxo! E aí, assim, obviamente que nos anos 80, o pânico satânico, né, torando pelo mundo, aquela coisa. Pânico satânico, pra quem não sabe, é como a gente chama essa fase, que é feita muitas vezes por religiosos que condenam várias atividades que eles consideram do demônio. Que pode ser, sei lá, de uma novela até um boneco como esse. Então, sabe aquela coisa que era tipo assim… não pode ver televisão porque é coisa do demônio. Não pode fazer tal coisa porque é coisa do demônio. Não pode jogar RPG porque é coisa do demônio. Acho que hoje a gente saiu um pouco desse mundo… Eu digo assim… em alguns nichos muito forte. Exatamente. Acho que dizer que saiu desse mundo não dá nem pra falar. Não dá. A gente ainda tem, o Brasil é muito religioso. A gente ainda tem, como é que fala? Criações que são muito rígidas em relação a isso e tal. Muitas igrejas que perpetuam esse tipo de pensamento. Mas eu digo assim, acho que hoje é mais discutido essa coisa, muito né? mais aberto. Mas eu lembro que na minha época… que eu era nova, falava sobre o videogame, ser coisa do demônio. Super. Eu jogava RPG, falava que RPG era coisa do demônio. Uhum. Eu não era de família religiosa, então eu nunca tive problema. Minha mãe perguntava, ela, o que é isso que você tá fazendo? Eu explicava pra ela, né? Eu falava, eu tô brincando disso. Ela falou, tá bom. E assim, era ok, era conversado e era tudo tranquilo. Mas começaram a rolar esses boatos, né? E assim, com isso, né, de ter esse pânico satânico, começaram a ligar o fato de que ele era um ser maligno, né? Ai, não acredito. E aí várias lendas começaram a pipocar. O Divo não merece essa propaganda, gente. Por causa dessa bochechinha. Poxa, quer não que ele dá. tenha o quê? Um queixão quadrado, harmonizado? Que isso, gente? Deixa respeita a estética do planeta Fofão. Exato, a Fofolândia. Da Fofolândia. Poxa, vocês estão humilhando o povo da Fofolândia.
Fofolândia, gente. Quem brigaria com pessoas da Fofolândia? Na minha cabeça já vem idosinhos fofolentos chorando com as notícias do Brasil. Estão falando dele, sabe? Todo mundo Que com dó! bochechinha caída, chorando. Imagina, cheia de lágrimas. É triste, é triste. Não, gente. O que tá acontecendo na Fofolândia é triste. É horrível! Precisamos de falar sobre o sofrimento da Fofolândia. E aí, uma dessas lendas dava conta de que o Orival Pessini, né, que é o criador do Fofão, tinha feito um pacto com o diabo em busca de fama e fortuna. Era o clássico da época, gente. Clássico, né? E nessa teoria também falava que a Mimo também tinha esse pacto, a empresa lá de boneco. E que eles queriam lucrar com a ajuda do diabo, né? Do tinhoso. Colocando na casa de cada um dos brasileiros um boneco maligno. Vai ganhar o quê? Eu não sei, né? Eu não sei. É o controle social, gente. A arquitetação do controle social através do uso da religião é a prática mais clássica que a gente tem do mundo. E a gente vê, através do nosso querido Fofão, sendo vítima dessa artimanha. Mas que acontece até hoje, né, amiga? E isso é muito louco. Impressionante. Porque, assim, eu não consegui achar matérias nos acervos que eu pesquisei, matérias falando disso. Só as atuais, mas eu digo assim, naquela época, em jornal, assim. Era uma coisa de boca a boca que acontecia nas igrejas, nas comunidades. Era lenda. Que é isso, assim, hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem outros meios, né, as redes sociais. Pra espalhar uma notícia é muito rápido, mas naquela época também era muito rápido, gente. Porque o boca a boca, ainda mais quando é alguma coisa pra assustar… Ele era muito forte. Tanto que a gente tem inúmeras histórias de loira do banheiro. A gente tem inúmeras histórias de o homem do saco preto. O homem do Opala não sei o quê. O velho da Kombi que sequestra a criança. Porque isso eram lendas que eram ditas, né, em vários lugares. E aí virava uma realidade, né? Porque tem aquela coisa, meio que uma coisa repetida muitas vezes se torna real. E às vezes, eu acho que também tem aquilo que… O brasileiro, ele já tem uma coisa meio paranormal, sabe? A gente gosta de lendas, né? A gente gosta de folclore. Essa conexão com além. Então, quando surge alguém falando isso… Eu acho que já tem… Eu acho que ainda mais naquela época, as pessoas já estavam propensas a falar… Nossa, meu Deus. Minha filha tá brincando com fofo, sabe? Virava um negócio meio assim. Total. Pesadíssimo. E tudo isso pra dizer que, tipo assim, não era uma coisa que dependia da imprensa, né? Hoje, às vezes, a gente até tem, assim, imprensas que tentam fazer um fact-checking, sabe? Tipo, isso é mentira, isso é real. Nem sempre isso chega também, a verdade é essa. Mas eu acho que é interessante falar que não é uma coisa que a mídia… Implantou na cabeça das pessoas. Implantou, exato. Era uma coisa muito forte. Bom, era isso. Então… Muitas notícias de que o Fofão tinha essa adaga, que era um risco físico e espiritual para as crianças, né? Porque ele era do demônio. Imagina as crianças arrancando a cabeça do Fofão, querendo furar os outros, gente. Que horror, que absurdo. Como uma criança fosse conseguir fazer isso. Não, e outra, tem uma relação de tanto carinho, vai ficar destruindo o bonequinho assim. Exato. Se eu pagasse 200 mil reais na época… Cruzeiros. Gente, grana pra dar num bonequinho. Você vai ver o criança arrancando a cabeça… Acabou já. Ainda mais naquela época que não tinha educação positiva, não, querida. A educação positiva era bem agressivinha. Então, não acho que não… Sabe, é interessante a gente ver que as pessoas criaram essa fique toda. E todo mundo era aterrorizado com isso. Tanto que tá vivo até hoje. Tá vivo até hoje. Tá aí, tá na minha casa e não tá fazendo nada de Ele tá pleno, tá cuidando. Ele tá pleno. Então, às vezes gente, se mexe, mas tá pleno. Tá pleno, passa um pano, mas depois volta pro lugar dele. Mas aí foi isso. E aí a Mimo se apressou a lançar uma segunda versão do boneco pra acalmar os ânimos. É que não tinha essa adaga, né? Basicamente, a galera tava ali inventando. Só que o dano à imagem, né, já tinha sido feito. Só que qual é a verdadeira história dessa adaga, gente? Em 2015, olha quanto tempo depois, tá? O gerente de desenvolvimento da Mimo, ele deu uma entrevista pra revista Mundo Estranho, a fim de esclarecer os boatos. E a tal adaga era, na verdade, uma haste de sustentação pra que a cabeça do boneco ficasse fixa. Já que o interior era preenchido com bolinhas de isopor. E se você apertar ele, ó, você consegue… você sente o corpício. Sabe? E faz sentido, porque senão a cabeçona dele, que é mais pesada de plástico, ia cair. Exatamente. E aí… ele também comenta, né, que ninguém sabe de onde veio o boato e tal. Mas o que algumas pessoas costumam falar sobre isso é que existem duas hipóteses.
Ok. Que é algum grupo religioso que quis lucrar aí em cima, né, desse pânico. Porque, gente, o medo, ele é lucrativo, né? Muito. Porque olha só, você tem um demônio, Briana, mas eu vou te ajudar. Eu vou resolver isso pra você. Então vem, frequenta a minha igreja, frequenta a minha religião, dá o meu dinheirinho ali. Ou então faz um pix que eu vou resolver teu problema. Entendeu? Tinha uma… Ó, tem um demônio aqui agora, mas eu vou tirar. Faz um pix que eu vou tirar. Pronto. Então, é lucrativo. É prático. Né? Eles criam um problema e eles criam a solução pro problema. Eles criam a solução, Olha, exatamente. lindo! E a outra hipótese é que, na verdade, algumas das emissoras concorrentes teriam implementado isso pra manchar a imagem do personagem. Mas a real é que a gente não sabe dizer da onde veio. A origem específica. Meu Deus. Fato é que o Fofão, ele fez muito sucesso. Quando ele saiu do programa da Globo, né? Quando acabou o programa, ele ganhou um programa diário na Band, a TV Fofão. Oh, meu Deus. E ele apresentava quadros humorísticos, músicas, sorteios e desenhos animados. E ele ficou no ar até 89. Uau! Aí depois ele voltou a ser exibido de 94 a 96. E depois ele teve um programa rápido ali na TV Gazeta. E aí em 2013, ele completou 30 anos. E ele fez alguns shows pelo Brasil. E ele cantou, inclusive, gente, com a Ivete Sangalo. Muito chique, tá? E ele também cantou com o Kiko, do Chaves. Uau! Num evento que foi promovido para fãs de personagens bochechos. Que fofo! Eu achei icônico, gente, porque que o Fofão nicho e o maravilhoso. Kiko, né? Que nicho, não é mesmo, amiga? Que nicho. Personagens bochechudos. Eu nunca tinha parado pra pensar que existia isso. É isso, a gente tem o Kiko, a gente tem o Fofão. Lindo, que combo. Pra quê, né? Que combo. E aí, gente, eu assim, me apaixonei por isso. E aí, em 2015, foi lançado o DVD Fofão Forever. Oh! Produzido pelo Orival Pessiri, né? Que é esse criador aí. E ele faleceu no ano seguinte de câncer. Oh, meu Deus. Enfim, é um boneco que fez história. Caramba, que, ele ficou, que vida cheia de esse Fofão aventura teve, né? que ele teve. Que ficou no imaginário popular, que ele era amado pelas crianças. Tanto que hoje, gente, ele faz parte do Carreta Furacão. E entendeu? é um ícone. E é um ícone, porque o Fofão do Carreta Furacão sempre é um dos melhores dançarinos. Extremamente popular. Extremamente popular. E como pode, né? De repente, um boneco que foi uma criação alienígena na televisão brasileira, incrível, no programa diário, ter toda, né, ele teve… Esse desdobramento. O desdobramento, ele teve seu apogeu, ele teve seu declínio. A história do herói, a gente, história completa. do herói, gente, E hoje ele tá vivendo sua redenção através das carretas furacão pelo Brasil todo. Muito se fala da Daga, mas a verdade é que ele viveu. Ele viveu. Esse boneco viveu, ele fez muita coisa. Como viveu, e agora tá aí dançando. Olha como divo. Só que, gente, não é só nos anos 80 que a gente tem o pânico moral espalhado por aí, quando algo faz sucesso. Afinal, em pleno 2025, temos o Labubu. Ai, que coisa fofa! Gente, pra dizer a verdade, eu preciso dizer que esse aqui é o Lafufu. Lafufu? Porque como todo bom brasileiro, a gente não tem um original, né? Ah, claro! Então, assim, esse é o Lafufu, coitado. Ele tem uma cabeça de Ozempic. A roupinha dele não cabe direito. Oh, meu Deus do céu. Mas a gente faz é que ele tá esforcinho. usando o Ozempic, né? A roupa tá mais folgada. Tá mais Vamos respeitar folgada. o processo do dia. Mas ele é uma belezinha. Esses monstrinhos maravilhosos que eu, inclusive, usei de experiência na minha saia, né? No Teatro do Caso Bizarro. Mas, gente, eles são lindos, lindos. E nessa altura, né? Acho que eu não preciso nem explicar o que é um Labubu. Um Labubu. Mas, pra registro, ele é um personagem criado por Cassie Lang, que é um artista nascido em Hong Kong e criado na Holanda. Lindo. E ele criou um monstrinho por uma série de histórias chamada The Monsters. Que é inspirado ali no folclore nórdico, que encantava aí esse criador, né? Desde a infância dele. Só que a gente teve esse estouro aí recente, mas na verdade o Labubu é de 2015. Uau, tem uma Ele foi vidinha criado já. em 10 anos. Ele demorou, ele era flop. Ele era flopado, Teve gente. ascensão. Teve ascensão. Na verdade, em 2019 que teve essa colaboração com a Pop Mart, né? Que fez… Não esse, porque esse é o Lafufu. Mas que fez aí os Labubus. O primo dele. E aí, eles são descritos como uma aparência brincalhona, né? Porém, levemente feroz. Eles meio que viraram febre do nada. A gente viu, enfim,
lojas, as pessoas brigando na rua, gente, filas, foi um surto. Mas o advento das redes sociais, porque eu fiquei sabendo disso pelo pessoal abrindo pra ver se pegava os Labubu raros, exatamente. né? Era a febre do Labubu raro. Eles usaram essa estratégia do blind box. Porque hoje a gente tem muito essa coisa do unboxing, né? De mostrar, existe um mercado muito grande nas redes sociais de fazer unboxing das coisas. E o Labubu, como é que funciona? Você tem de várias cores, são várias, sei lá, como eu vou explicar isso? Coleções. Então vamos supor que essa é uma coleção Fazendinha. Aí eu tenho 5 da coleção Fazendinha. E aí ele pode ser rosa, pode ser azul, pode ser verde. E aí você não sabe, você compra e aí você abre. Só que o abrir virou uma experiência para as redes sociais. A gente vive hoje no mundo… É meio esquisito falar isso em voz alta, mas a gente vive num mundo digitalizadíssimo, em que virou uma experiência abrir. Inclusive, eu fiz um vídeo no Instagram abrindo o meu primeiro Lafufu. Aí, tá vendo? Que eu fiquei assim, nossa, que cor será que é? E aí tem isso, você fica confabulando qual cor vai ser. Gente, tem pessoas que eu já vi, pessoas fazerem assim 7 minutos de unboxing do Labubu. Falou, gente, é muito tempo. Eu já vi uns vídeos no TikTok de tipo assim, de pessoas que o perfil dela era só isso. Abrindo dezenas de Labubus, entende? E as pessoas assistem e comentam em tudo. E é impressionante, eu acho maravilhoso, pra ser sincera. E isso me pega muito, essa coisa do blind boxes, né? Que nada mais é do que você… O blind é tipo, você abrir uma coisa sem saber o que tem ali dentro. Então, eu gosto muito do calendário de advento, sabe? Que é uma coisa que já fizeram com maquiagem, com coisas de papelaria. Que você… É o seguinte, você tem os dias da semana… E aí você vai abrindo e cada dia tem uma surpresinha, um presente. Eu acho tudo e você não sabe o que é. Então, por exemplo, é uma coisa de papelaria. Num dia que eu vou abrir lá, é uma canetinha bonitinha. Aí no segundo dia que eu abrir, é sei lá, um post-it colorido, entendeu? Isso, eu sou apaixonada por isso, gente. Eu acho que, de certa forma, amiga, eu acho que alimenta aquela sensação de você possuir algo diferente. E não saber o que é, da surpresa, o que né? De você não sabe se a recompensa da sua ansiedade vai ser paga. Porque eu vi até um post essa semana de uma pessoa comentando que às vezes a gente tem mais anseio por ter do que ter. Entende? Sim. Então acho que acaba sendo uma capitalização. Como é que fala? Eu sei de ter e possuir. Isso, e o desânimo de não sei o quê, alguma coisa assim, né? É isso. Mas vocês pegaram a vibe. E eu acho que tem uma coisinha disso, porque você não sabe o que é. E aquilo, será que vai ser algo raro? Será mas que abriu, foda-se, já abri, já caiu, já resolveu. E você percebe que eu acho que deve ter alguma ciência por trás disso. Porque você vê todas as empresas que têm relação com isso, é extremamente popular. Por exemplo, os cards que a gente tem de Pokémon. Do K-pop também, que tem photocard, né? Então, que negócio da época da Copa, que também o pessoal faz as coleções. Tem essa coisa de, ai meu Deus, o que vai vir? Eu quero um premiado, eu quero um raro. Porque tinha isso também com o Labubu, tinha um raro, não sei o quê. Tinha até uma moça que viralizou, né? Que agora foi canceladíssimo. Como é que ela falava? Era um negócio… I have the 24 Golden Labubu. E aí ela começou a inventar um monte de fanfic. Amiga, ela fez um Labubu racista. Ai, que falando que era um influenciador super querido na internet. E obviamente foi cancelada, né, gente? Então mereceu. Mas assim, e ela, querendo ou não, esses memes que ela desenvolveu na página dela ajudou muito mais a propagar. Porque era tipo assim, gente, ela tinha milhões de views nos TikToks dela fazendo essas piadas. E às vezes ela é uma palhaça. Ela falava de um jeito muito nojento, ela fazia a palhaçada, ela falava assim, eu vou mostrar aquela Labubu. Aí ela às vezes batia nele e colocava o barulho do Grindr pra provar, sabe? Umas loucuras. Que ela inventava. Aí foi longe demais na loucura dela. Morreu. Infelizmente, tá atropelada. Mas por que teve esse surto? Um Labubu comeu. Um Labubu comeu. Mas por que a gente teve esse surto? Porque a Lisa, do Blackpink, ela postou fotos usando o boneco. Foi a gata que começou tudo. Tinha que ser uma diva, né? Uma diva. E aí depois a Rihanna apareceu. Aí várias influenciadoras. Os ícones trouxeram. Exatamente. Teve as Kardashians, a Jenner, enfim. E também teve essa história, né, de ter essa coisa de… pode ser um raro, né? Então tudo isso ajudou a viralizar e ajudou a fazer, né, com que ficasse muito mais famoso.
E aí, como a gente aprendeu na história do Fofão, o sucesso é sinônimo de capeta. Se tem sucesso, tem tinhoso, Tem né? isso, tem. A gente sabe. E no caso do Labubu, o responsável pelo sucesso, disseram, né? É o Pazuzu. Ah, o Pazuzu! Sim, gente, aquele que estrela o filme Exorcista de 1974. Lindo. Tá bom? Temos o nosso Pazuzu. E ele é meio um aqui. ícone, gente. Posso dizer, uma zazona babado. Ícone. Ele é um ícone. E o Pazuzu, assim… E aí tem isso aqui, ó. Vai ter aí pra vocês verem, falando que o Satã quer que as crianças comprem um Labubu. Gente, assim, é um drama. É tipo um baixo-assinado pra destruir os Labubus. Tô passada. Não dá. E assim, afinal, né, a gente já trouxe aqui, mas que porra é essa de Pazuzu, né? O que tá acontecendo? Bom, o Pazuzu, ele é uma divindade cujos registros datam desde a Mesopotâmia, gente. Divo, há 2000… Tá muito tempo botando medo no povo. 2.500 anos. E ela tá presente, né, em registros de assírios, dos babilônios e por aí vai. E aí, arqueólogos encontraram muitos desses, amuletos com a forma do Pazuzu ao longo do tempo. Sempre representados por uma cabeça canina, olhos esbugalhados, garras de ave, pênis de serpente e corpo escamoso. Oh, é um mix, né? O Divo tá agora, completíssimo. Assim, similar ao Labubu, nem de longe. Gente… Forçaram pra caramba, né? Pra caramba, pra caramba. Nunca vi um Labubu pintudo. Eu tenho até nem quero. Porque esse pinto de serpente não dá. Gata! Não dá. E eu nunca vi Labubu com asas maravilhosas com também, não. Cadê gente. A zona dele, gente? Ai, pior que tem um de asa de anjo. Ai, ó! Caindo por terra. Não acredito, gente. Descobrimos. Mas é só uma fantasia, não é asa de verdade. Mas eu acho que assim, eles pegaram simplesmente a figura mais icônica da demologia, que é o Pazuzu. Que é o Pazuzu, porque tem diversas outras figuras maravilhosas. Eu particularmente, né, dos meus hobbies foi estudar sobre demonologia. E eu achava maravilhosa as artes representadas dos príncipes do inferno. O Pazuzu tava lá arrasando sempre, né? Bafomé é uma galerinha. Divo. Mas aí eles escolheram, acho que eles jogaram nos dados lá. Falaram, quem vai ser hoje que a gente vai… Hoje quem vai ser, Pazuzu. Exatamente. Então como que a gente encaixa? Porque a gente não tem nenhuma ligação entre o Pazuzu e o Labubu. Gente, não tem nenhuma. Até a cultura é diferente. Até a cultura. Além disso, obviamente, a gente usa o Labubu como penduricalho de bolsa e tal. E o Pazuzu como amuleto. Talvez essa seja a única similaridade. Mas assim, não tem nada, né? Só que, se uma peça de plástico cilindra vira um punhal satânico, né? No imaginário de algumas pessoas, quando a gente falou do Fofão, o que um bonequinho dentuço não vai virar? Porque ele tem uma cara de capetinha. Ele tem uma cara de atentado. E é por isso que eu amei ele desde o primeiro dia. Eu fiquei muito apaixonada. Só que é isso, gente. Dizem que o Pazuzu nunca foi considerado uma entidade do mal. Que ele é uma figura muito mais complexa do que isso. Sim. Que textos, né, mostram que mulheres grávidas usavam amuletos do Pazuzu a fim de protegê-las contra aborto espontâneo. E que amuletos maiores sugerem que não serviam para ser usado no corpo, mas pendurado na parede para proteger o lar. Então, os especialistas, né, em civilizações antigas e em civilizações assírias afirmam que o Pazuzu também tinha funções positivas e protetoras contra os ventos da pestilência. Olha só. Então, assim, ele representava tipo uma força destrutiva, mas também um escudo contra forças malignas. É isso, né? A gente não conhece, quando a gente não conhece um símbolo, a gente acaba criando várias histórias, a gente dá a né? interpretação que cabe Exatamente. dentro do nosso intelecto em relação àquilo. E eu acho muito legal, porque o Pazuzu, ele vem com uma referência de que o que é o bem e o que é o mal depende da sua perspectiva, né? Porque o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Sim. E tem toda essa cultura que a gente traz dos tempos pagãos. E eu acho que até uma referência legal, porque agora, 2025, a linha do cristianismo, novamente, endemonizando culturas pagãs, com referências que eles criaram do que significa ser um demônio, que não necessariamente tenha qualquer relação. Exato. Mas que é muito bom pra engajar. Exatamente. Entendeu? Une todas aquelas pessoas daquele ciclo com um único objetivo. O demônio está presente, está tentando te pegar e te levar para o mundo. E começando pelas crianças. Exatamente. Não deixe. Sempre essa história. Mas enfim, gente, se o Labubu é do demônio, a gente não sabe. O que eu sei é que ele é bonitinho. Lindo. Tá?
E assim, não que eu tenha um, porque como eu disse, o meu é o Lafufu, né? Então assim, não dá. É o primo! Qual entidade será que é do primo? Qual será que é do primo? Pois é, vamos ter que escolher, amiga. Gente, o próximo brinquedo amaldiçoado, ele não amaldiçoava as crianças com demônios. Ok. Mas com uma outra coisa. Vamos então para o próximo. Kit de laboratório de energia atômica Gilbert U-230. Que delícia! O que está acontecendo? Amiga, eu tive um kit de química na infância, mas não era tão digno quanto Meu esse, Deus. viu? Olha, ainda bem que você não tinha esse, porque esse aqui… Tinha radioativo. Era radioativo, Que delícia! gente. Vamos fazer mutação genética? Né? Vamos aqui crescer um… Não, e saiu recentemente um senador, o John Kennedy, que… Não sei se você viu, mas teve… Deixa eu explicar melhor a história. Algumas… 3 empresas americanas, elas tiveram que fazer um recall de alguns frutos do mar congelados, porque tinha algum problema e tal… E aí, o problema era alguma coisa que… Eu não vou saber agora o que tinha, uma substância, mas faria mal. E aí esse senador pegou uma foto do filme Alien e disse que os americanos, ao comer camarão congelado, esse camarão cru congelado, eles poderiam virar um alien. Ou crescer uma orelha extra. Uau! Ouvi 3 vezes mais. Um senador falando uma coisa dessa, sério. Quem diria, ele pelo menos falou que era do filme Alien, porque ele podia até ter, né, dito que assim, ó, consegui uma foto aqui de alguém que comeu o camarão. Ele teve a decência de falar. Mas o presidente falou que dava, talvez, pra passar desinfetante no corpo pra limpar o Covid. Exato. Por que um senador não pode falar que pode crescer uma… Que tinha o negócio da avestruz também, não tinha? Do remédio da avestruz? Ai, gente, olha, não dá. Melhor país do mundo. Puxado. Bom, em 1950, né, a gente tava em plena Guerra Fria. E a empresa AC Gilbert Company lançou o kit de laboratório de energia atômica Gilbert U-238. Qual era a data desse período específico que ele estava? Porque… É 1950 real. 1950 real. Então, mas é até um ponto legal que as pessoas, elas recorrentemente usavam coisas radioativas no seu dia a dia naquela época. Gente, era uma parada… Era super comum. Que as pessoas não tinham noção, não primeiro, tinham. né, das substâncias. E também tinha essa coisa… Eu até fui ler bastante sobre essa história, que essa história me interessou. E o que acontece? Você também não tinha leis muito rígidas em relação a brinquedos para crianças, entendeu? Até onde vai, quais são os limites, né? Era muito cedo isso. Então, acho que tudo isso engloba essa história que a gente tá contando. Por quê? Isso sempre… Eu cresci com muitos brinquedos que tinham esse intuito educativo, educacional, que é legal mesmo. Pra fazer as crianças, né, terem outros interesses. Não ser só carrinho, não ser só boneca, né? Mas ter interesse de ser cientista, de ser um astronauta, de ser… Sei lá, de fazer alguma coisa. Então, isso é legal. Sim. Só que, qual que é o rolê, né? A intenção era permitir que as crianças criassem e observassem reações nucleares. A empresa achou por bem dar nas mãos, né, dos pequenos material radioativo de verdade. Mas calma. O brinquedo vinha com um contador Geiger, não sei se fala Geiger ou Geiger, sei lá. Que é aquele aparelho para medir, né, os níveis de radioatividade. Tinha um eletroscópio, que era usado para detectar e medir cargas elétricas. Tinha uma câmera de nuvem de Wilson, que é um detector de partículas usado para visualizar a passagem ali de radiação. 4 frascos de vidro contendo urânio. E um manual explicando como fazer e medir as radiações. Bom, tranquilo, super saudável, né? Básico. Sim, só pra você ter uma ideia, gente, o contato com urânio, ele pode causar danos renais, câncer nos ossos, fígados ou pulmões, irritação respiratória, alterações hormonais, tanto pela sua toxicidade química quanto pela sua radioatividade. A exposição pode ocorrer por inalação ou ingestão, afetando órgãos como os rins e os ossos, e pode ser causado pela contaminação da água, solo ou ar. No caso do brinquedo, disseram, né, hoje, lê-se, que a empresa, né, tinha usado uma quantidade mínima. Que não causaria nada assim. Tipo, absurdo, que era como se você tivesse se disposto a ultravioleta por um dia. Era tipo alguma coisa assim, que era
que era uma quantidade muito mínima. Mas assim, estranho, Ainda né? bizarro. Porque em 1950, fazia 5 anos que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, né? O mundo teve conhecimento dos efeitos do urânio por conta dos ataques, né, das bombas atômicas, principalmente ali contra Hiroshima e Nagasaki. E para muitos americanos, a bomba atômica significava o fim da guerra. Então, era como se fosse algo positivo. Sempre teve muitas discussões em relação a isso. Não estou falando que todos os americanos eram a favor da bomba atômica, não. Sempre foi controverso. Sim. Mas fato é que os Estados Unidos utilizou e era visto por muitos como uma coisa positiva, porque vencemos, exato, combatemos o mal, né? Porque sempre, numa guerra, sempre nós somos do bem e o outro lado é o mal. Sim. Então, nesse contexto, o brinquedo não parece ser tão estranho, entendeu? Porque as pessoas já sabiam da história de urânio, já sabiam dos malefícios. Mas era isso, não tinham muitas leis e tal. Mas seja como for, né, o kit ele ficou nas prateleiras por apenas 1 ano. Um ano? Depois ele foi recolhido. Meu Deus. Só que não por conta dos riscos, né? Você pensa, foi por causa dos riscos e tal. E não, porque foi um fracasso de vendas. Ele vendeu pouco mais de 5.000 unidades, devido ao preço elevado. Na época, ele custava $49, né? Dá pra você comprar uma casa naquela época. Que hoje é algo em torno de R$3.500 na cotação atual. Ai, literalmente dá pra comprar uma casa pequena. Olha, R$3.500, dá pra comprar muita coisa, entendeu? Gente… E ainda bem, né, gente, que não vendeu muito. Porque assim, muito estranho esse brinquedo, bizarríssimo. Né? Eu já vi que existia desde aquela época uma linha de acessórios com material radioativo pra você ter. Pulseiras, colares. E que são vendidos até hoje, inclusive por um povinho assim… que quer vender isso como uma solução alternativa pra você se realinhar espiritualmente. Mas você vai ganhar outras coisas que vai te levar pro mundo espiritual. Olha, gente, complicado. E assim, vendeu 5.000 unidades, né? Então os anjos da guarda de 5.000 crianças tiveram que trabalhar. Então assim, mas não tem nenhum indício realmente que fizesse mal, que alguma criança teve mal disso. Assim. Sim. Então aparentemente não teve um problema, mas assim… Hoje, quando a gente olha pra isso, a gente fala… Meu Deus, que brinquedo estranho, né? Que coisa esquisita. Ainda bem que existem leis, não é mesmo? Algumas crianças tiveram que passar por certas experiências horríveis pra gente ter essas leis, pra gente tá aqui de boa. Bom, o próximo brinquedo, né? O próximo brinquedo amaldiçoado… Ele talvez tenha uma ligação com anjos também. Porque a Estrela lançou Converse com o Seu Anjo. Meu hoje, não acredito! É isso. Bom, vamos lá. Em 93, a Estrela resolveu dar chance para as crianças abrirem um canal de comunicação com o mundo angelical. Criado com a ajuda de uma escritora, a Mônica Bonfiglio, que tinha mais de 60 livros publicados, né? Que fala sobre almas gêmeas, vida pós-morte, cabala, regressão de memória, numerologia, salmos e, claro, anjos. O jogo nada mais é do que um tabuleiro com as letras do alfabeto e um guia para as crianças colocarem as mãos e serem guiadas para as letras para formar sua resposta. Eu não sei se você já viu isso em algum lugar. Não sei se eu tenho alguma referência, amiga. Parece familiar, mas não sei. Me lembra. Né? Gente, é só uma versão coloridinha. Filme, sei lá. Não, é só uma versão coloridinha do tabuleiro de Ouija. Ou seja, o Ouija Kids, tá? Lindo! Você simplesmente isso. Então assim, óbvio que a polêmica foi grande. Muitos pais se incomodaram com os pensamentos das crianças, mexendo com forças ocultas aqui. Eu vou tá do lado dos pais, gente. Essa aqui eu vou ter que estar do lado dos pais, porque não dá. Vida. Mesmo que fossem anjos, gente. Meu Deus, que coisa esquisita. Estranhíssimo. Sabe? E aí a Estrela se manifestou na época e ela disse o seguinte, abre aspas. Não há problemas em mexer com forças ocultas, pois a classificação iniciativa do brinquedo é de 10 anos. Se a Estrela classificou, tá ótimo. Gente, ok então, né? Eu não sei você. Mas eu esperava tudo. Não há problemas em mexer porque elas não existem. Caso eles não acreditassem. Não há problemas porque são apenas crianças.
Mas simplesmente meter a classificação indicativa do brinquedo de 10 anos, quer dizer, o espírito, se ele tiver mais de 10 anos, ele não vai aparecer. Não, a partir de 10 anos, você pode se iniciar nas artes ocultas, entendeu, gente? Se você não foi chamado pra alguma escola específica, você pode brincar em casa. Começa você, autodidata, a fazer suas práticas espirituais, a invocar seu anjo. Do nada, gente. Olha, eu sou super a favor do culto, mas acho que a gente tem que tomar um cuidado, uma né? certa Com o que a gente cautela, tá mexendo. uma certa cautela, com o que é a bom. gente tá fazendo, a gente tem que saber o que tá fazendo. Então, assim, não foi o melhor, não foi a melhor ideia da estrela, né? Mas agora a gente vai voltar pros Estados Unidos, pro boneco lindinho, que tem uma boca assim meio solta. Um lindinho. Que é o Elmo falante. O Elmo falando. O Elmo. Que divo! Ai, não acredito que fizeram outra coisa linda. Pois Sem demonizada, amiga. demonizada. Não acredito. Vou te contar. Em 2005, a Fisher-Price lançou o Elmo Knows Your Name. Um boneco do Elmo, né, da Vila Sésamo, que falava o nome de crianças. Ele sabia mais de 15 mil nomes e 100 frases personalizáveis. Bastava plugar ele no seu computador e configurá-lo. A família Bauman, de Lithia, na Flórida, comprou o brinquedo para o seu filhinho de 2 anos chamado James. A criança adorou. O boneco do Elmo tagarelava com o menininho alegremente o tempo todo. Tudo ótimo. Nosso Robert Lindo, aqui, né? o Robertzinho. Ele tava lá com o Elmo dele, tudo. Até que veio a primeira troca de pilhas. Menina, assim que foi religado, o boneco começou a falar: Kill James. Kill James. Ou seja, mate o James, que é o nome da criança. Ai, que pesado. Nossa, Meio arrepiei, cantando, amiga. repetidas vezes. Imagina uma melodia feliz saindo de um boneco fofinho da Vila Sésamo, ameaçando seu filho de morte. Vamos pra fogueira! Né? Como que dá? E pra piorar o desespero da mãe, né? Por se tratar de uma criança de 2 anos, o menino começou a repetir: Kill James, kill James, kill… Gente, imagina a criança, porque a criança repete, né? A gente ouve, a gente repete. E a mãe ficou apavorada, entrou em contato com a Fox News pra relatar o caso. Claro. E é isso, gente. Só que assim, eu vou contar pra vocês o seguinte. Tem uma imagem que eu vou colocar aqui que é maravilhosa. Que é uma imagem da mãe segurando o Elmo. E também uma imagem só do boneco. E embaixo tá escrito assim: Death Threat Elmo. Tipo assim, ameaça de morte. Olha isso aqui. Gente, não dá pra respeitar. É uma ameaça de morte. Vocês precisam ver essa imagem. Ai, gente. Olha essa carinha, é impossível. Ai, você quer me matar? Então vai, mata eu. E a mãe segurando o bichinho no colinho dela, gente. Ai, gente, pelo amor de Deus. Simplesmente Eu já não confio dá, juro. por ela tá tirando foto junto com ele, gente. Até parece, né, que se ela… E outra, tinha computador e não tinha uma filmadora? Amiga, quem tinha computador tem uma filmadora, tem alguma coisa, uma webcam, tem alguma… Você não conseguiu gravar uma vez ele falando kill, pra gente poder… É estranho, entendeu? a história, né? Amiga… Bom, a Melissa falou que não é algo, né, que ela pensou que um dia ouviria do boneco. Ah, claro. E aí a Fisher-Price recolheu o boneco e emitiu um voucher de troca. Mas o que levou o boneco a ameaçar o garoto ainda é um mistério. A gente não sabe, gente. Agora a gente vai pro nosso último brinquedo amaldiçoado. Vamos ver essa criança. E ele é bem creepy, gente. Esse é horrível. Chama Evil Stick. Tipo uma varinha do mal. Gostei do nome. Em 2014, uma mãe em Dayton, Ohio, comprou um brinquedo para sua filha. Uma linda varinha mágica com uma grande flor na ponta que, teoricamente, tocaria musiquinhas felizes para sua filha. O brinquedo e a embalagem eram coloridos e tinha a personagem Sakura do anime Sakura Card Captors na embalagem. Amo. Eu não conheço muito. Maravilhosa, é uma diva, É uma incrível. diva, tá. Talvez por isso que ela não percebeu que o brinquedo se chamava Evil Stick, né? Que é, como eu disse, varinha do mal. Quando a criança foi brincar, a musiquinha feliz, na verdade, era uma gargalhada macabra, digna de filme de terror. Ai, eu quero essa varinha! Até aí,
aí, poderia ser um mau funcionamento de caixinha, né? Alguma coisa assim. Uma bateria fraca. Uma bateria fraca e tal. Só que, gente, o pesadelo só tava começando. A cobertura metálica que cobria a flor na ponta da varinha se descolou. E uma imagem terrível apareceu. Uma mulher com feições distorcidas, olhos vermelhos e presas afiadas aparecia cortando seu antebraço com uma faca. Meu Deus! Olha que coisa horrorosa. Ai, que horror, amiga. Horrível. Nossa, eu fiquei chocada de verdade com essa imagem horrível. Chocada. Gente, a imagem é horrorosa. Nossa, amiga, eu fiquei toda arrepiada. Que horror! O Dantas que edita, coitado, ele vai assustar agora. Ele sempre fala, ai, Mabel, leva cada susto. Nossa, gente, trigger warning. Gente, muito trigger warning. Não, e horrível, né? Porque tá cortando. Se cortando. E a cara dela, deformada, é muito assim. Ai, gente, que pesado. Inclusive, acho que eu nem vou mostrar essa imagem. Talvez a gente coloque um blur, né? Porque é foda bota no link, um link pra depois vocês verem em algum lugar aí, pesadíssimo. Porque é isso, é a foto de uma menina cortando os pulsos, né? Cortando, na verdade, acho que é o braço e tal. É o antebraço, é o antebraço, assim. Mas tá com uma feição deformada, tipo, sorrindo. Tipo uma maquiagem de Halloween. Amiga, isso é uma maquiagem. Isso é maquiagem. Volta lá. Posso analisar rapidinho? Ah, tá. É porque mas é que naquela foto, eu acho que na outra foto era no brinquedo, né? É no brinquedo. Mas aqui no brinquedo, azul. olha como que tá mais deformado, amiga. Sim, é verdade. Tá muito mais deformado. É que essa é uma outra foto do que eu vou explicar e tal. Entendi. Que é desse… Nossa, mas pra mim tá muito mais tenebrosa o que tá no brinquedo. Porque o olho dela parece tá meio tem um estranho. Vermelho em cima, né? Tá é horrível, gente. É horrível. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Gente, e perigoso, né? Uma criança horrível. Ver coisa de se cortar. Horrível. Enfim, muito perigoso. E aí a mulher apareceu na TV, né? Ela ficou puta. Com razão. Não vou tirar a razão dessa mãe. Né? Ela tava lá na WeTV, que é o canal local de Ohio, e ela conta isso. Ela falou, quero saber como eles acham que isso é adequado para uma criança. Havia bonecas Barbie de um lado e brinquedos de bebê do outro, e essa estava bem no meio. E ao ser questionado, o dono da loja, ele disse que cabe aos pais ler corretamente o rótulo do brinquedo. Gente, pelo amor de Deus, acho que nenhum brinquedo pode ser assim. Pelo amor de Deus, não existe qualquer sessão de brinquedos infantis. E aí você tem Labubu, bonequinho, cortando o braço. O que é isso, gente? E aí ele falou que o nome é Evil Stick. Então, pelo nome, se eu fosse comprar pro meu filho, eu inspecionaria antes de dar a ele. Nossa, claro, né? Ele tá lavando as mãos dele. Tá lavando as mãos. E ele acrescentou que achava que seria adequado pra uma criança de 5, 6, 10 anos. Que criança de 5, 10 anos? Gente, imagina um negócio cortando… Sério, assim, absurdo, medonho. E a varinha continua à venda na loja normalmente, tá? Mesmo com a repercussão do caso na internet e na TV. E aí, em 2022, o site brasileiro E-Farsas descobriu a origem da foto demoníaca que estampava o brinquedo. A gente só não conseguiu descobrir se era foto só naquele brinquedo ou se todos os brinquedos tinham essa foto, né? Porque às vezes poderia ter sido, sei lá, feito de alguma… Alguém colocou lá pra fazer Exato, fazer alguma coisa. Ou se foi algo que, enfim, enfiaram no brinquedo. Mas a foto assustadora, ela é de uma artista chamada Butcher Ludwig, que ela é especializada num tipo de arte chamado gore. E ela explicou numa página do Facebook que a arte dela foi usada, né? A foto foi usada sem permissão. Olha só. E aí ela disse que a foto foi tirada em 2002 e que a modelo se chamava Audrey. Que a ideia da foto era, tipo, criar um vampiro viciado à procura de drogas. E assim, a arte é dela, entendeu? Ela faz o que ela quiser. A expressão artística dela. É adulta, tá tudo certo. Desde que você não você não atrele isso a um brinquedo de criança, né? Nada a ver. Porque eu fiquei horrorizada com essa história. Gente, é super pesado. É super pesado, é super pesado. E assim, a arte que ela fez, me lembrou uma época que… Me lembrou o Orkut, quando eu comecei a aprender a mexer no Photoshop, que a gente chamava de Dark Art. Que fazia muito isso, a Dark Art era exatamente sobre isso. Criar imagens de gore, estranho, absurdos, com manipulação de imagens. Que é bem a vibe que ela lançou ali mesmo. Exato. Mas o que eles colocaram no boneco… Nossa, gente, totalmente é deprimente. E eu achei bizarro ligarem isso com a Sakura Capcactor, né? Eu sempre sou péssima de pronunciar o nome. Mas porque ela é assim, super delicada, angelical, magia mesmo. Pois e aí faz também mais gente querer comprar, né? Nada a ver, com certeza. Porque se sua criança assiste ela na TV e vê alguma coisa relacionada a ela, vai falar assim, legal, fofa, bonita. Não vai esperar que tenha um absurdo desse ali na imagem. Gente, hoje em dia, eu tacaria fogo nesse lugar. Eu tacaria fazer um protesto, eu faria um protesto. Acho que isso com certeza sairia
Não sei porque não fizeram isso, enfim. É o que a gente encontrou. Mas assim, esse brinquedo, ele de fato é amaldiçoado. Nossa! Acho que a gente pode dizer. Seja lá como foi, ele é de fato amaldiçoado. E eu posso dizer, dos brinquedos, das histórias que a gente viu, eu achei esse o mais aterrorizador de todos. Mais aterrorizador. Porque, Total. tipo… independente do que seja, alguém intencionalmente colocou essa imagem e ainda mais bizarra ali, pra criança, direcionado tipo assim, pra criança, crueldade mesmo, sabe? Então por isso que eu fiquei ainda mais arrepiada. Eu tenho essa coisa. Eu adoro história de terror sobrenatural, porque me desconecta da realidade. Sim. Mas aí quando a gente vê algo tipo de verdade, você fala, mano, que horror, pra que isso? Não, e que bom que a mãe tava ali atenta pra ver o que a filha tava fazendo, porque é isso, né? Ela que comprou. Então imagina como ela se sentiu mal também. Péssimo. Diferente dos outros bonecos aqui, que a gente viu que uns eram mais brinquedos do que… Era mais fofo. Né? Era mais fake news sobre a Fofolândia, sabe? Preconceito com o diferente. E não era horrível, assim, não. E também tinha o velho safado que culpava o boneco pelas atitudes podres dele, sabe? Exatamente. Sempre os bonequinhos tomando por atitude de gente tonta. Não gosto disso, não. Gente, esse foi o episódio. Eu amei! Foi muito bom, amiga. Obrigada! Muito obrigada por ter topado participar. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Na sexta-feira a gente tem Old News com a dupla que vocês amam. Não sei se vai ser Fabão ou Tio, se vai ser Chico ou Fi, ou surpresas que vocês vão ver por aí. Mas, olha, esse mês tá especial. Bem-vindos ao Halloween do Caso Bizarro. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!